Olá, amigos investidores, tudo bem? Eu sou o Vitor Kitzman e nós somos o portal Small Caps, com a série Small Caps Entrevista. Hoje vamos trazer para vocês uma empresa da área de tecnologia que fez o IPO recente, conhecida como a Netflix dos games, a Bemobi. E aqui vamos trazer de cara os nossos convidados, agradecer demais pela presença de vocês. Vamos lá, André e Pedro. Pedro, diretor de relação com o investidor, André, CFO da companhia. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui falando contigo e tendo a oportunidade de contar um pouco mais da história da Bemobi para os seus assinantes. Obrigado, Vitor. Boa tarde aí. Maravilha. Então, como que vai ser a dinâmica hoje, né? Primeiro, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, ative o sininho de notificação. Vamos ajudar a gerar informações para todos os investidores, beleza, pessoal? A dinâmica vai ser o seguinte: primeiro a gente vai conhecer um pouco mais sobre a empresa, tudo que ela faz, os produtos, o mercado que ela está inserida, e depois a gente entra na parte mais financeira. Então, vou pedir a gentileza, André e Pedro, puderem passar uma apresentaçãozinha aí para a gente, para explicar um pouquinho da companhia, um pouquinho do histórico dela e o momento atual, daí a gente entra com as perguntas, beleza? Combinado. Então, contando um pouco mais sobre a Bemobi para vocês, a Bemobi é uma empresa de tecnologia que tem uma ambição, né, popularizar serviços digitais e meios de pagamento digital. A gente atua no modelo B2B2C, ou seja, nossos principais clientes, na verdade, são grandes empresas, né, que, por sua vez, atendem o cliente final. Tipicamente, a gente presta 3 grandes tipos de serviço, tá? São serviços digitais, microfinanças e meios de pagamento, com alcance ali de mais ou menos 2,5 bilhões de usuários ao redor do mundo. A gente vai falar um pouco mais para vocês sobre as nossas principais linhas de serviço, mas a gente acaba sendo uma plataforma que conecta esses usuários, né, de telefonia móvel a uma série de serviços digitais, geralmente explorando algum tipo de ineficiência em grandes mercados. Tá? Então, a gente, na verdade, explorou inicialmente algumas oportunidades no mercado de telecom. Recentemente, começamos a explorar algumas oportunidades no segmento de fintech, e conforme a gente tiver a oportunidade aqui de falar um pouco mais para vocês sobre a nossa ambição, próximo alvo é o segmento de utility. Então, contando um pouco mais sobre a história da Bemobi, tá? A Bemobi foi fundada em 2009, na verdade, como um spin-off da M4U, né, que foi, naquela ocasião, vendida para a Cielo. Na época, a gente acabava sendo uma empresa mono-serviço, né, e mono-cliente, tínhamos só um cliente, que era uma grande operadora. E com o ingresso na companhia, né, de um executivo visionário, que é o Pedro Ripper, atual CEO, ele teve a visão de construir uma plataforma de jogos, né, chamado Apps Club, que passou a oferecer, né, para os usuários, de uma forma geral, a condição de ter acesso a uma quantidade bastante extensiva, né, de títulos, mediante pagamento de uma assinatura a preço relativamente simbólico. Isso acabou atraindo a atenção, né, de grandes players internacionais, que em 2015 levou, na verdade, a aquisição da companhia pela Opera, né, um dos principais players da indústria naquela ocasião. Com isso, a empresa acabou acelerando, né, esse movimento de internacionalização e de ganho também de escala, naquela oportunidade já atendendo 12 operadoras em 8 países diferentes, e com suporte de um grande player internacional, né, por trás, a empresa conseguiu acelerar ainda mais seu ritmo de crescimento, e em 2019 fez sua primeira operação de M&A, né, comprando os ativos da Novitec aqui no Brasil, e trazendo, né, incorporando o portfólio também produtos ali de Platform as a Service e microfinanças. Em 2021, fevereiro de 2021, a gente teve, né, o grande momento da nossa história, quando a gente conseguiu abrir capital, né, na B3, e com os recursos obtidos no IPO, a gente já, em curtíssimo espaço de tempo, conseguiu executar 2 operações de M&A, né, a aquisição de AXA, uma empresa chilena muito forte no segmento de microfinanças,
e no finalzinho do ano, no quarto trimestre, a aquisição da M4U, né? Curiosamente, a empresa que tinha dado origem à Bemob um pouco mais de uma década atrás. Com isso, a gente fechou 2021, né, atendendo 88 parceiros ao redor do globo, espalhados em 42 países, dos quais 2 deles já no segmento de fintech, também que a gente vai explorar um pouco mais à frente. Conforme a gente opera no modelo de negócio B2B2C, né? Nossos principais clientes são parceiros, grandes parceiros em mercados onde gira uma cifra de dinheiro muito grande, que por sua vez atendem, né, o consumidor final. E o nosso modelo é bastante interessante, a gente tem 3 grandes vetores, né, que se retroalimentam, permite que a gente ganhe, né, escala e crie um modelo bastante resiliente. O primeiro deles é a venda, né, de serviços digitais para a nossa base. Então, hoje a gente tem 4 grandes linhas de serviço, né, serviço de assinatura, microfinanças, pagamentos e SaaS, né, as plataformas como serviço. A ideia é que quanto mais serviços a gente venda, né, para os usuários, mais receita eu gero e assim sucessivamente. Segundo vetor de crescimento, né, são o estabelecimento de novas parcerias comerciais e também novas geografias. E o terceiro, o aumento de penetração de cada uma dessas soluções também dentro da base, né? A gente brinca que no mercado brasileiro aqui a gente tem, né, principalmente para o segmento de jogos, um mercado mais penetrado, um pouco mais maduro do que em outras geografias ao redor do globo. Então, esses 3 vetores, eles acabam se retroalimentando e permitindo que a gente ganhe escala de uma forma muito interessante. Conforme eu falei, hoje a gente já atua em 42 países, né? Comparativamente a 2020, a gente trouxe para dentro de casa 4 novas geografias, né, no ano passado. A gente tem um mercado endereçável de 2,5 bilhões, né, de clientes, e isso é feito através, né, depois dessas 2 aquisições, por 700 colaboradores, que carinhosamente chamamos de Bemobbers, né, dos quais 75% alocados nas diretorias de produto e tecnologia, e desde 2016 somos reconhecidamente ali uma grande empresa para se trabalhar, no conceito amplo da palavra e também principalmente na geografia do Rio de Janeiro e nesse vertical de tecnologia. Mas vamos lá, Vitor, só dando continuidade aqui à explicação aí do André, né, acho que um dos pontos principais, né, que a gente discute com a maior parte dos investidores é relacionado a da onde surgiu, né, a tese da Bemob, como é que surgiu essa ideia, né? E a gente claramente, né, foi uma companhia onde a gente passou a observar muito dos movimentos que estavam acontecendo do ponto de vista, né, de mudanças de tecnologia, de mudança até de agentes econômicos, né, no mercado. Vai lembrar que a Bemob, lá em 2009, era um player, né, que atuava no que se chama de SVA 1.0, né, que era basicamente os serviços de você oferecer conteúdo para o usuário final através, né, de um SMS, né, como um horóscopo, um placar, né, de um jogo de futebol ou uma cotação de uma da sua ação preferida em bolsa. Mas esse mercado ele acabou mudando dramaticamente, né, quando você vê todo o advento do smartphone e da expansão das redes 3G, né, de telefonia. Então, naquele momento, justamente, né, como o André colocou muito bem, né, o Hyper, ao se juntar aí à companhia e começar a mudar esse direcionamento, né, do negócio, a gente começou a buscar quais eram as possibilidades, né, dessa companhia ela capturar essa nova onda e, de certa forma, se beneficiar eventualmente de mercados que tivessem sendo, de alguma forma, pouco abastecidos. Tá? Então, esse slide ele mostra super bem, né, essa condição, onde quando a gente vê o crescimento, né, a adesão ao mercado de smartphones no mundo, né, essa curva ela
acontece de forma muito acelerada, especialmente em economias emergentes, tá? E quando a gente olhava, né, o nosso potencial público, né, de usuários, claramente todas as ofertas que existiam, né, que estavam disponíveis no mercado naquele momento, elas acabavam mirando um usuário afluente, tá? Que é um cliente que no final do dia tem uma renda previsível, constante, tem acesso a crédito, tem acesso a meio de pagamentos, enfim, um usuário que ele tem realmente condições, né, financeiras para contratar a maior parte dos serviços digitais. O que era muito ambíguo, né, se você for parar para imaginar que o mercado que mais crescia são os mercados emergentes, tá? E a gente basicamente deu um zoom, né, nesse tema para poder tentar entender por que existia, né, essa lacuna. E quando a gente fez esse primeiro movimento, né, basicamente o que a gente identificou, né? O volume de downloads de aplicativos, né, na maior parte dos países, eles tinham, né, uma aderência muito grande nos países emergentes, novamente, tá? Se a gente olhar aqui a imagem que está mais à esquerda, claramente os países emergentes eles lideram, né, o ranking, né, dos principais usuários, né, que acabam baixando esses aplicativos para os seus celulares. Quando a gente olhava, né, a mesma figura, só que do ponto de vista, né, de gasto, né, quantos clientes de fato pagam, né, para a utilização desses serviços, basicamente as economias emergentes evaporam, né, desse ranking, tá? Então, para a gente ficou bem claro que existia, né, uma demanda muito grande, né, disponível, mas, por outro lado, uma lacuna muito grande na oferta que gerava essa disparidade, né, entre demanda e oferta, tá? E aí a gente detalha algumas das principais razões aqui no lado direito da imagem, porque basicamente o que a gente identificou? O primeiro ponto estava ligado a pricing point, tá? Então, o preço ele é, de certa forma, tabelado, independente da região que você esteja, até por uma questão, né, de proteção, né, para que não haja canibalização entre um usuário, né, que está nos Estados Unidos e ele instala uma VPN no celular dele e começa a usar num outro país, e aí naturalmente ele acaba reduzindo, né, o potencial de ganho do desenvolvedor, tá? Porém, quando você tem um preço mais alto, você naturalmente limita a entrada, né, de usuários que são menos afluentes, tá? Mas isso não explicava toda a problemática, tá? E a gente deu mais um zoom nesse tema, e basicamente o que a gente identificou é que mesmo aquele usuário que eventualmente tinha renda, até pela informalidade da economia que é presente nessas economias, muitos deles não tinham meios de pagamentos eletrônicos. Exemplo, cartão de crédito, que é amplamente utilizado, né, como meio de pagamentos para as stores tradicionais, né, como da Android e da Apple, tá? Então, basicamente, o meio de pagamento era fundamental, você ter a alternativa de meios de pagamentos diferentes para você, de fato, gerasse acesso, né, para cada um, né, desses usuários. E aí, basicamente, a gente começou a construir a tese da Bimob, tá? Onde a gente passou a oferecer, né, uma série de soluções, né, para cada um, né, dos principais problemas que o cliente que não é afluente, né, esse slide ele acaba sendo uma antítese lá né, dos dois anteriores, porque ele mostra justamente assim, o cliente que não é afluente, ele passa por uma série de problemas de acesso a crédito, então ele tem uma imprevisibilidade de renda, então, assim como tem menor disponibilidade, ele tem uma baixa pontuação de crédito, ele tem muito atrito, né, na hora de utilizar meio de pagamento, porque ele não consegue ter acesso de fato, né, muitas das vezes ele não tem aprovação, né, para poder ter um cartão de crédito, e por mais que ele quisesse consumir serviços digitais, era difícil alcançar esse cliente, né? Os canais tradicionais utilizados como Google, Facebook, entre outras mídias digitais, são caros, né? E aí acaba você gerando um alcance limitado a esse usuário, então ele acaba não sendo impactado pelas principais mídias. E quando ele é impactado, mesmo assim ele tem menor apetite, porque, como eu falei, né, se ele for comprar numa store tradicional, ele
acaba pagando um preço de tabela que é caro para a realidade. Então, com base, né, em cada um, né, desses itens, basicamente o que a gente desenvolveu, né, inicialmente foi esse modelo de assinaturas digitais, onde eu coloco um preço super acessível para esse usuário, no modelo All You Can Play. Então eu dou todo o conteúdo, né, eu disponibilizo um volume gigantesco de conteúdo para que ele possa utilizar o máximo que ele puder dentro de uma assinatura fixa, né, e colocando, né, mecânicas como o pagamento digital, né, utilizando primeiro o bidding da operadora, e gradativamente a gente foi trazendo outras camadas, que justamente é o que desembocou nas verticais de pagamento digital para você fazer uma recarga, você fazer o pagamento de um plano recorrente. E, né, na mesma linha a gente entrou, né, com os serviços de microfinanças, que basicamente viabilizam que aquele usuário que eventualmente naquele momento está de fato sem disponibilidade de recursos, que ele não tem saldo, que ele não tem, né, os recursos necessários para continuar utilizando o celular, ele tem uma alternativa para fazer uma antecipação e continuar usando, né, todos os serviços disponíveis do ponto de vista de mobilidade. Tá? Então essa é a tese da Bimob, tá? Eu acho que esse é o grande resumo aí do que a gente faz, de como a gente faz e por que a gente faz. Tá? Cara, é muito bom, né? Assim, tem muita coisa dentro da Bimob que as pessoas acho que nem têm ideia. Né? Lembrando que a Bimob entrou no mercado basicamente com a tese de a Netflix dos games, mas é muito mais do que isso. Até acho que no passado, até como vocês bem explanaram, era muito representativa essa parte, mas depois foram entrando em várias searas, assim, né? Em vários setores, e hoje eu acho que ela já beira os 50%, né? Em termos de receita, acho que a gente vai entrar mais nesse detalhe. Eu queria agora que a gente desenvolvesse um pouco mais para cada uma das principais categorias, né, atuais da companhia, e até as avenidas de crescimento, que com essas duas aquisições ampliou essa possibilidade de novos negócios que a companhia pode ter daqui para frente, novos clientes, novos meios de trazer o cliente, né? Antes, basicamente, era empresa de telefonia, agora você vai conseguir trabalhar em outros formatos, tem muita coisa legal para a gente seguir explorando aqui. Estou começando com a parte de aplicativos e games, né? Fique à vontade para quem quiser responder. Eu queria entender um pouquinho mais na prática como funciona, né? Como que é feito, primeiro, essa negociação com os desenvolvedores, né? Como que vocês conseguem convencer esse tipo de fornecedor que normalmente cobra caro para cobrar um preço muito mais acessível, e como que é na prática do dia a dia do cliente final, né? É B2B, B2C, mas falando do C, como que o cliente mesmo final faz para utilizar? Ele necessariamente tem que ter uma conta pré-paga, ele baixa um aplicativo, está no Apple Store, esse aplicativo também, no Google Store, ou é só via a operadora de telefonia móvel? Então, se puder explicar para a gente, eu particularmente nunca, até busquei lá Bmob, não achei. Deve estar lá com outro nome, por exemplo, nas lojas dos celulares. Então, se puder entrar mais nesse detalhe, seria bem bacana para a gente conhecer mais. Tá bom. Vou começar, então, a fazer aqui a primeira parte da resposta à tua pergunta, e depois o Pedro fala um pouco mais da dinâmica de uso, tá? Então, como é que funciona a dinâmica, tá, desse primeiro vertical? Em função da gente ter comprado, né, a Tiaxa e a M4U no final do ano passado, a participação dos resultados, né, consolidados dessas duas companhias no resultado total da Bmob ainda é pequena. Por conta disso, a categoria, né, o vertical de assinaturas, ele ainda é mais representativo, né, na nossa receita, mas à medida que a gente for consolidando integralmente os resultados das empresas adquiridas, um dos grandes benefícios, né, e objetivos dessas duas operações de M&A está sendo cumprido, que é tornar o business da Bmob, né, mais resiliente, mais diversificado, não só sobre o ponto de vista de parceiro, quanto geografia e linha de negócio, e assim tornando esse business bastante escalável e resiliente, tá? Na medida em que oferecem múltiplas oportunidades ali de cross-sell
e upsell, como eu expliquei ali no início da nossa apresentação. Então, basicamente, a gente fica monitorando, tá, quais são os principais títulos, né, que atraem a atenção do público. Mantemos um relacionamento muito próximo, tá, dos principais parceiros, né, e provedores de conteúdo, desses publishers e developers, e a gente conseguiu mostrar para eles de forma factual que, em função do público-alvo, né, do nosso serviço ser usuários, na verdade, não afluentes, como o Pedro salientou, na prática é um jogo ganha-ganha, entendeu? Porque ele continua com a oferta padrão dele, seja na loja lá de Google ou da Apple, e os usuários que a gente vai estar permitindo ou vai estar acessando, na verdade, são usuários complementares, e aí sempre via essa dinâmica de algum outro parceiro. No primeiro caso, parceiros, né, de telecom, e na sequência os parceiros do segmento lá financeiro, o PayMaya nas Filipinas e o Banco Inter aqui no Brasil. Então a gente opera no modelo de revenue share, né, em cima da receita que a gente consegue efetivamente gerar com esse usuário final. Uma parcela já fica na mão da operadora ou do nosso parceiro ali, no caso de finanças, o Banco Inter, e aí da parte que cobra para a Bemob, a gente fica também com um pedaço, e outra remunera os parceiros desenvolvedores desse conteúdo. Então, no final do ano passado, né, a gente possuía relacionamento com mais de 200 parceiros de conteúdo, quase 80, né, parceiros comerciais, gerando receita de 33 milhões, né, de usuários ativos, né, na ponta final, então a ponta C, prestando esse tipo de serviço livre de anúncios, sem absolutamente nenhuma necessidade, né, de compra adicional, nesse modelo All You Can Play que o Pedro comentou. Só para entender um pouco mais ainda, vamos supor, ele fez uma compra. Primeiro, o usuário necessariamente tem que ser um cliente pré-pago da operadora ou um cliente controle pós-pago também pode comprar? Qualquer usuário da operadora pode fazer uso do nosso serviço. Legal. Daí ele recebeu uma oferta de vocês, um push, um SMS, não sei exatamente como é que é propaganda, e contratou o serviço, pagou, né, via recarga ou via talvez um aceite. O billing da operadora, né? Mesmo, na conta da própria operadora, é lá que ele faz o pagamento, né, nesse caso. Perfeito. No caso do Banco Inter, se puder depois também explicar um pouquinho como que é feito o pagamento. Não sei se já entra N4 nessa história. Débito em conta já diretamente. Tá? Então, tudo perfeito, tudo facinho já, né? Isso. Então, daí ele recebe um link para baixar um aplicativo, é o aplicativo de vocês, e dentro do aplicativo tem todos os games, ou ele tem que baixar game a game, para ter uma visão melhor, que eu realmente não conheço na prática como funciona, e acho que muitos usuários não conhecem também. Só pegando esse gancho aqui, Vitor, acho que basicamente assim, a gente tem 3 formas principais de impactar o cliente, tá? Para justamente ele poder fazer essa contratação. O meio mais tradicional, né, ou como assim, a primeira possibilidade aí do ponto de vista de canal, né, para você impactar esse cliente, é o próprio canal operadora. Tá? Então, seja através do aplicativo da operadora, né? Então, se você é um cliente de uma operadora específica, normalmente você tem lá um aplicativo que você gerencia a tua conta, você faz a contratação de serviços, pede uma manutenção de uma rede, e lá você pode fazer, né, também a contratação, né, dos aplicativos da Bemob. Tá? Ou ela mesmo fazendo algum tipo de campanha, né, de mídia junto a esses clientes. Então, ela pode mandar, sim, um SMS, ela pode colocar um banner no site dela, né, ou até através de mídia digital ele buscar oferecer, né, esses produtos para o próprio cliente. Tá? A segunda forma de você buscar, né, os nossos usuários está associado ao meio mais tradicional de você buscar um usuário toda vez que está falando de um serviço digital, que é através das próprias mídias, né, que estão disponíveis no mercado. Então, seja através de parceiros, né, como a própria Opera. A Opera sempre foi um parceiro nosso, onde você, ao entrar no browser dela para navegar, você tinha lá uma oferta,
né, dos produtos Bimob associados lá na tua tela, tá? Seja campanhas de Google, Facebook, que também fazem parte, né, da nossa jornada de buscar o cliente, tá? E aí, acho que o terceiro e mais importante, né, canal que a gente utiliza são os canais que nasceram da nossa plataforma proprietária, que a gente nomeou de Loop, tá? O Loop nada mais é do que um sistema que está acoplado ao core da rede, né, da operadora. Não é um aplicativo que você instale no seu celular, não é algo que você faça um download, né? Ele literalmente está acoplado à rede, ao CRM da operadora, e ele passa a acompanhar a jornada de usuários, né, como um todo, dessa base que a operadora detém, e a partir daquele acompanhamento ele gera interações com esse usuário, tá? E ela cria, primeiro, campanhas personalizadas para aquele indivíduo, baseado no perfil de consumo que ele tem, e ao mesmo tempo ela cria canais de venda digitais. Exemplo, você estava navegando, né, na internet, e aí você ficou sem dados, né? O que o Loop ele faz? Ele detecta esse evento, tá, que você ficou sem dados, e ele gera um push na sua tela, tá, onde eu te dou ali várias opções de contratação de serviços, inclusive os apps, tá? Então, se você é um cliente pré-pago, você vai de tempos em tempos se esbarrar com esse tipo de solução, porque como você fica várias vezes sem saldo ao longo do mês, como várias vezes você fica sem dados, você não consegue navegar na internet, esses canais eles vão te impactar bastante, e o que vai aparecer para você é um portal white label, que nada mais é do que um portal que vai estar com a carinha, né, com a interface da operadora. Então, quando você olhar ali, vai aparecer como se a tua operadora estivesse oferecendo um serviço, só que na prática é a Bimob que está orquestrando toda essa interface, tá? E aí, uma O vez que você usuário também contrata... consegue, desculpa, o usuário também consegue ele mesmo, de forma ativa, buscar o serviço de vocês. Se eu quiser agora contratar, como que eu faço? A forma ativa mais comum é você ir no aplicativo da operadora, tá? Existem outras landing pages, mas torna um pouco mais difícil, você tem que navegar mais através do Google mesmo. Se você tentar através da Store, seja da Apple ou da Android, você não vai localizar o nosso aplicativo, tá? A gente trabalha justamente fora do ambiente da Store. Então, o nosso aplicativo ele é uma Store no final do dia, tá? Porque ele cria ali uma listagem onde você tem várias aplicações, dentre elas jogos, e aí você vai selecionar o que você quer utilizar naquele momento, tá? Então, você não vai encontrar realmente no iOS, né, na Apple Store ou na Play Store da Google os nossos aplicativos. Você tem que usar os canais, seja a operadora ou os próprios canais que a Bimob desenvolveu. Muito bom. Na verdade, até é um risco a menos, né? Vocês ficam menos dependentes do Google e da Apple nessa questão que já, de alguma forma, já estou entrando como concorrente, né? Eu sei que é diferente, né? O foco não é o mesmo, o público-alvo não é o mesmo, mas eventualmente é um concorrente que pode cada vez mais acirrar. E vocês comentaram bastante... No banco digital a experiência é muito similar, tá, Vitor? Então, assim, você entrou no aplicativo lá do próprio banco, você vai ter a opção de contratação, normalmente é um ícone, né? Ou você também pode ser impactado por um pop-up, por alguma coisa do gênero. É muito similar. Então, nessa busca pelo cliente, vocês já deram uma pincelada aqui no Loop, né? Que é uma ferramenta de vocês, aparentemente bem inovadora, que, pelo que eu entendi, lendo a apresentação de vocês, nas operadoras que vocês conseguiram implementar o Loop de uma forma definitiva, que eu sei que tem os estágios, você não precisa conseguir colocar o Loop inteiro, você pode colocar ele em etapas, vamos chamar assim. O market share que vocês acabaram conseguindo foi muito superior do que quando vocês não colocam o Loop ou colocam versões inferiores ao Loop. Então, duas perguntas. Primeiro, vocês expliquem um pouco melhor como realmente ele funciona, o quanto que se tem de market share hoje nos melhores casos, né, que a gente tem, que vocês colocaram o público-alvo lá, assim, acho que 1,2 bilhões, não lembro, em bilhão a conta de vocês ali, né, coisa fantástica. Então, nos melhores cenários com o Loop, quanto que dá para chegar, quanto vocês conseguiram já chegar em alguns cenários, sem o Loop, quanto que chega nos piores cenários? E uma segunda pergunta o serviço parece fantástico, parece um tipo de inteligência esse Loop, que poderia ser usado até para outros tipos de serviços e vendas.
Vocês pensam em comercializar via algum tipo de parceria, venda, ou SaaS, né? Tecnologia as a service. Então, sei lá, puderem falar um pouquinho mais sobre o Loop, eu acho que é mais um dos pontos da empresa, mais um dos tesouros escondidos que as pessoas não conhecem. Como é que funciona no final do dia o Loop como alavanca, tá? Se vocês olharem aqui a tela da direita, né, que mostra justamente uma imagem, né, de um dos nossos portais com um cliente específico, tá? Esse portal ele acontece toda vez que o cliente está, por exemplo, navegando, né, podia estar chamando um Uber, por exemplo, e ele ficou, por alguma razão, sem dados, ficou sem sinal, por alguma razão ele está ali com dificuldade, ele tem uma experiência de atrito, né, naquele momento. E aí o Loop ele tem um papel super importante, que é aproveitar essa ocasião, esse evento, esse gatilho, para ele gerar uma interface transacional, né, para o usuário final. Então ele consegue ali contratar, ele consegue ali já aderir a um determinado tipo de serviço, tá? Então, primeiro ponto, né, uma experiência normal de um cliente pré-pago, ele ficou sem dados. O que normalmente acontece, né? O browser dele fica ali carregando, carregando, carregando e nada acontece, né? E aí, de repente, depois de 1 minuto, ele recebe um SMS informando: você ficou sem saldo, procure um dos nossos canais de recarga. Ponto. O Loop ele inverte essa lógica, ele já traz para o cliente não só o contexto, né, do que aconteceu, de uma maneira muito rápida, muito dinâmica, então é praticamente instantâneo, na hora que ele ficou ali sem saldo, ele já entra, né, gerando essa interação, traz esse contexto, explicando o que aconteceu, e passa a ofertar toda a nossa gôndola de serviços, tá? E esse conceito de gôndola é super importante o mercado acompanhar, porque a gente vai estar o tempo todo medindo isso, né? O que eu devo oferecer para esse cliente, em que momento, né? Para que ele tenha a maior propensão a consumir, tá? Então a gente pode oferecer uma recarga naquele momento, né? Uma vez que ele está sem saldo, talvez o mais intuitivo é você oferecer justamente uma recarga. Se ele não tem dinheiro, não tem problema, eu te antecipo, né, um saldo. E além disso, assim, a gente começa a colocar uma série de camadas de serviços digitais, como por exemplo os aplicativos. E aí, como vocês veem ali na tela, eu mostro para ele assim, olha, experimente aqui por 7 dias de graça, né, o melhor dos aplicativos. Então, isso gera para ele um incentivo muito forte, muito poderoso a fazer essa movimentação naquele exato momento. Tá? Então, o Loop tem um papel muito forte para aumentar a nossa conversão, né, de vendas, né, no final do dia. Dito isso, quando a gente compara as nossas operações, né, onde a gente tem o Loop e a gente não tem o Loop, né, esse grau de penetração ele é materialmente diferente. Tá? Então, a gente está presente, né, com mais de 90 parceiros, no 22 tem o Loop, sendo que dentro desses 22 tem alguns que a gente já tem o Loop numa fase mais adiantada, outros numa fase menos adiantada. Quando eu estou na fase mais adiantada, que é o exemplo aqui no Brasil, né, que foi por onde começou, né, simplesmente por isso que está mais adiantado, porque começou por aqui, a gente tem uma penetração que ultrapassa os 8%. Tá? Então, o que significa que da base de clientes, né, que aquela operadora tem, eu consigo vender pelo menos um produto, né, para mais ou menos 8% daquela base. Tá? Quando a gente se afasta, isso se replica em outras regiões, tá? A gente tem também, por exemplo, no Paquistão, a gente tem uma elevada penetração porque o Loop já está bastante adiantado. Quando eu estou no início da jornada, né, onde muitas vezes a operadora fala assim, tudo bem, você pode usar o Loop, mas só para mandar SMS, por exemplo, a minha taxa de conversão ela já cai materialmente. Então ela já se aproxima muito mais ali de 1%. Essa é a elasticidade, né, de você ter o Loop numa fase inicial ou você já está com ele mais avançado. Quando você se afasta ainda mais e você não tem o Loop, a nossa penetração ela é abaixo de 0,5. Tá? Então, é um componente super importante do nosso negócio, dominar, né, o que a gente chama de dominar os canais de venda, porque no final do dia é como eu garanto que a minha receita vai, de fato, vir para mim. Né? Então, esse é um pouquinho do papel aí do Loop, né, dentro do nosso negócio. E aí, só complementando o Vitor, a explanação do Pedro, o Loop para a gente é um que a gente chama aqui de enabler, né? É uma plataforma não monetizável. Na prática, a gente tem como
intuito, né, plugar essa solução no core da operadora e ter acesso ao máximo possível de dados, de modo a ser cada vez mais assertivo na oferta, entendeu? De produtos ou serviços para o consumidor final, que é a gôndola que o Pedro se referiu. Então, a gente tem outras soluções, tá, de PaaS, que aí sim a gente extrai valor, mas a gente entende que o Loop ele deveria ser uma plataforma, na verdade, para alimentar e servir de base para outros serviços que a gente explora. E acaba se tornando um dos grandes diferenciais competitivos, tá, da Bemob frente aos nossos concorrentes. Então ele é tão bom que vocês não querem dividir com ninguém, é isso, né? Exatamente. Maravilha. Tentando seguir até na sequência lógica, imagino que até que aconteceu na empresa, então vocês tinham a necessidade de vender os serviços de vocês, né, os aplicativos e os games, criar uma solução Loop para conseguir identificar o perfil do usuário e fazer a oferta assertiva no momento assertivo, né, no momento correto. Só que em alguns momentos o cliente tinha a intenção da compra, mas não tinha o crédito de celular, né, não tinha dados, não tinha dinheiro para pagar a solução de vocês. E imagino que a partir daí surgiu uma nova oportunidade, que foi a parte de microfinanças, que hoje acho que estão chamando de nanocrédito, né? Então, era microcrédito, microfinanças, agora nanocrédito. E, pelo que eu entendi também, foi muito intensificada com uma das aquisições de vocês, que é a Tiaxa, né? Uma empresa chilena que, diferente de vocês que nasceram com propósito e acabaram expandindo, ela parece que já nasceu direto, focada e muito forte em nanocrédito. É isso mesmo? Foi assim que nasceu a história? E puder comentar um pouquinho mais o quanto vocês estão aprendendo com a Tiaxa e aonde vocês podem chegar com essa questão de micro e nanocrédito? Vamos lá. Você está correto no entendimento da tese, tá? E na jornada da Bemob frente a esses 4 verticais, né, que constituem nossos principais produtos do portfólio. E aí, como o Pedro vinha falando, a jornada até então, né, que os clientes eram expostos pelas operadoras, né, na hora que você acabava um crédito, muitas vezes ele, não, procure alguma banca de jornal, algum supermercado para você efetuar a recarga. E com o Loop, ou a digitalização desse processo, abriu-se, né, uma série de oportunidades para a gente explorar. A primeira deles ali, eu acho que o Pedro já comentou, né, com a oferta do Loop, inicialmente direcionada para o produto de assinaturas, né, com ênfase em jogos, mas a gente também já vinha explorando, né, de forma bastante incipiente, o que a gente chamava aqui de microserviços financeiros, que nada mais é do que você, num evento, né, de interrupção dessa prestação de serviço das operadoras com o usuário final, né, que ficou sem saldo, você ter a possibilidade de ou efetuar a venda, né, da recarga propriamente dita para o usuário final, ou, mediante a cobrança de uma taxa de conveniência, permitir, né, o adiantamento ali de créditos, sejam eles de voz ou dados, né, permitindo assim que ele consiga concluir essa transação. A Tiaxa, conforme você falou, estava muito mais avançada nessa jornada do vertical, né, de microfinanças, tanto é que usa esse trademark, essa marca registrada de nanocredits. Eles são muito fortes, principalmente na Ásia, né, em outros países aqui da América Latina, e a gente tem aprendido muito com eles e procurado extrair também uma das primeiras sinergias, né, do movimento de compra da Tiaxa, que foi a unificação, né, da frente comercial para a gente ter um único portfólio de produtos e serviços, né, para abordar os nossos parceiros, e a receptividade que a gente vem, né, experimentando quanto à possibilidade da oferta desse produto, né, para hoje clientes que meramente consomem só o vertical de assinaturas tem sido muito positiva. É lógico que a jornada de compra geralmente é mais longa, né, porque envolve você abrir uma RFP, passar dados técnicos, depois fazer uma proposta comercial, mas a gente já vem participando, né, inicialmente de algumas que começaram a pipocar já agora no início desse ano,
e as expectativas são muito positivas quanto a colhermos frutos, tá, desse vertical aí a partir agora do segundo semestre desse ano. Excelente. Bom, e quando a gente fala de crédito, mesmo que seja nanocrédito, por trás disso necessariamente tem uma parte de credit score. Então vocês tiveram que desenvolver o credit score de vocês, mas adquiriram uma empresa já com um sistema mais avançado de credit score, que é a Tiax, que a gente estava conversando agora. Eu queria entender, então, como que está o momento atual da companhia, porque credit score, na verdade, é algo que toda empresa que vende deveria, de alguma forma, ter, né? Ainda mais quando parcela, e eu acho que hoje em dia tem que parcelar tudo. Vocês estão parcelando R$1, imagina a empresa que vende apartamento, carro, eletrônicos. Vocês têm uma Serasa dentro de vocês? É isso mesmo? Exatamente, esse foi uma das surpresas positivas, entendeu? Colhidas, né, com a aquisição, que é uma linha de serviço chamada Data Monetization, né, que é a monetização desses dados através ali de inteligência artificial e de algoritmos tecnológicos muito sofisticados, utilizando-se, né, de dados providos pelas operadoras, nesse caso está na geografia do México, para oferta para clientes além desse vertical de telecom. Então, tipicamente, a gente tem explorado algumas oportunidades no mercado, né, de e-commerce, no mercado financeiro e outros verticais que não tem hoje, né, via os bureaus de crédito tradicionais, acesso a uma parte da população, né, geralmente de renda mais baixa, e que as empresas de telefonia possuem vários dados que permitem enriquecer, entendeu, a base de dados desses parceiros, de modo a que eles consigam, de maneira muito mais assertiva, definir, entendeu, quais são os parâmetros corretos de crédito a serem concedidos para o usuário final. Então, é uma linha de negócio que vem registrando taxas de crescimento muito altas. A gente está muito positivamente impactado, entendeu, com essa oportunidade, e também nas diversas interações que nosso time comercial tem mantido, né, com os nossos clientes. Há um interesse muito grande, né, por parte desses parceiros de eventualmente consumirem essa solução também em outras geografias. Então é uma coisa que a gente vai fazer de maneira seletiva, mas uma das opcionalidades que a gente vai explorar é levar, né, do México para outras geografias. Uma das primeiras a serem exploradas, sem sombra de dúvida, vai ser aqui o Brasil, essa linha de negócio. Então a gente imagina colher frutos dessa opcionalidade, né, com clientes da porta para fora, e também ajudar uma outra linha de negócio que a gente tem, né, que é de meios de pagamento fruto da aquisição da M4U, a robustecer ainda mais as nossas soluções, né, de antifraude, de meios de pagamento através desse arcabouço tecnológico desenvolvido de forma proprietária pela Tiax. Então, essa é uma das outras sinergias, entendeu, e oportunidades de cross-sell e upsell que a gente tem. Não, excelente. Até para tentar dar um pouco mais de cor nessa parte de credit score, que é uma das que eu realmente mais fiquei impressionado como novidades que vieram, principalmente pós-aquisição. Me ajuda a ver se eu entendi. Então, é um credit score mais focado em clientes de baixa renda, normalmente não bancarizado. Então, vamos supor, o Vitor quer comprar um cartão de crédito, quer adquirir um cartão de crédito do Banco Inter ou da Nubank. Eles não têm muita informação sobre o meu histórico. Eles estão acostumados a pegar da Serasa, da SPC, e não tinha informação. Então, eles contratam a Bemobi, né? Ou a Tiax, não sei como que vai ser a bandeira de vocês. Vocês falam, opa, informação do Vitor eu tenho, porque eu tenho contato eu já tenho trabalho feito com a Vivo, o Vitor é cliente da Vivo, ele tem um perfil de comportamento, ele é um cara que tem um credit score nota 7. Então eu passo estou dando um exemplo que vocês passam para o Banco Inter, o Vitor é um cara que tem um perfil nota 7. Dá para conceder crédito de tanto a tanto, daí eles fazem o próprio crivo deles. É algo nessa linha? E como que vocês pagam depois para Vivo
porque vocês usaram a base de dados da Vivo para pegar informações sobre o cliente, e essa informação que vocês pegaram fica para vocês ou não? É da Vivo, vocês não podem usar, e sempre que for usar vão ter que pagar alguma coisa. Até para dar mais cor aí para a brincadeira. Perfeito. Vamos, então, do final ali para o começo. Todos os contratos, tá, que firmamos na geografia do México para explorar essa oportunidade tiveram como intuito, né, explorar a oportunidade de data monetization. E aí os contratos tipicamente são firmados na modalidade novamente de revenue share. Então as operadoras fornecem esses dados e já ficam com um pedaço da receita gerada, entendeu, nessa transação. Os dados são, sim, enriquecidos, então geralmente o parceiro ali, você citou, né, o Nubank da vida lá no México, ele passa para a gente a base de dados e tipicamente histórico, como é que as concessões de crédito, né, se comportaram numa determinada janela de tempo, e o que a gente geralmente faz é enriquecer essa base de tal modo que o nível, né, de inadimplência e de default a que ele é exposto é significativamente menor. E aí enriquecemos através de várias informações sempre agnósticas, sem tentar, entendeu, tornar os dados nominais aí por questões de LGPD e afins, tá? Então, dados de georreferenciamento, dado de perfil de consumo daquele usuário, dado de qual que é provavelmente a residência, entendeu, dele. Então, sobre diversos espectros diferentes, a gente consegue enriquecer essa base de maneira também agnóstica para que a propensão à inadimplência, né, desses usuários seja significativamente menor. E o mercado vem se mostrando muito receptivo a essa estratégia, tanto é que a gente nasceu, né, com uma linha de serviço muito pequena e com poucos clientes, e a gente tem conseguido atrair a atenção de players, entendeu, muito grandes e que têm demonstrado interesse de replicar essa solução, né, que tem se mostrado bastante exitosa no México para outras geografias. E aí, naturalmente, o principal mercado para a gente tentar colher esses frutos será o Brasil. Mas aí, na sequência, também tudo dando certo, a ideia é de levar para outras geografias. E é bem interessante esse processo, Vitor, assim, porque ao longo desses mais de 20 anos aí que a Tiaxa veio construindo esse modelo, né, eles aprenderam realmente as melhores mecânicas para saber como é que é o comportamento daquele cliente no final do dia, né? Eu acho que esse é um avanço super importante para a nossa análise de crédito como mercado, né? Porque a maior parte das empresas que analisaram crédito ao longo de muitos anos, né, no Brasil e em outras geografias, elas olham muito assim, o modelo mais fácil, né? Que é, vou olhar teu imposto de renda, vou olhar se você tem qual é o teu último olerite, né? Está atrasando conta, não está? Se está atrasando conta, não está. E, cara, só que no final do dia, assim, se você olha mercados mais avançados, como, por exemplo, o mercado americano, o que eles olham é o seu comportamento, a sua capacidade de pagamento, a tua disciplina, se você é um cara que realmente todo mês paga direitinho, se você se planeja, se você se organiza. Então, ele olha muito mais o teu fluxo financeiro durante, né, a tua jornada diária de consumo do que necessariamente essas métricas mais tradicionais, né, de análise de crédito. Eu brinco com o seguinte, né? Em economias onde você vive, né, com uma população que tem muita gente com renda informal, como é que o teu análise de crédito é o olerite, né? Assim, você não está olhando nada, né, no final do dia. Essa que é a grande verdade. Então, por isso é uma mecânica muito poderosa, né, que foi desenvolvida, e por isso, né, a gente tem tem olhado com bastante carinho a essa frente. E vocês se enxergam como um concorrente da Serasa, por exemplo, Serasa dando para facilitar, né, o SPC, ou uma ferramenta complementar, que daí vocês oferecem também, ou um nicho diferente? Eu imagino que eles poderiam ser usados até para empresa de varejo, para coisas menores, que exigiriam talvez até um credit score mais barato.
Mas para entender melhor, vocês são um concorrente direto ou são complementares ao uma Serasa da vida? Hoje no México tem se mostrado como uma solução complementar, mas eu acho que ganhando, entendeu, musculatura, escala, eventualmente no futuro pode se tornar concorrente. Maravilha. Uma pergunta, só que para a gente encerrar o assunto de crédito como um todo, que acabou fugindo, como vocês trabalham com nanocrédito, vocês carregam o risco e a inadimplência dentro do balanço de vocês? Não, geralmente, em função de você estar concedendo, entendeu, recarga, né, de celular, esse R$1 não tem o valor de R$1, entendeu? Então é o direito de você usar uma rede que muitas vezes já está, pelo menos parcialmente paga lá das operadoras, e aí esse bad debt, na verdade, ele acaba sendo compartilhado aí entre as partes. A gente carrega, entendeu, ou fica exposto a uma inadimplência, reduzindo, na verdade, o tamanho da receita que vai ser paga ou transferida para... Perfeito. Vamos entrar agora na parte, acho que o último produto que sobrou, dos relevantes, né, que é a parte de meios de pagamento, que acho que esse produto totalmente novo que vocês trouxeram agora pela M4U, ou M4U, né, e por acaso é uma empresa de onde vocês vieram espinofados, né, que também Exatamente. pertencia a Cielo, então era tudo uma coisa só, saíram vocês de dentro deles, agora vocês compraram a M4U, uma história realmente muito bacana. Mas indo para o modelo, eu tenho um pouco de dificuldades ainda de entender. Eu não entendo nada de meios de pagamento, na verdade, mas imagino que ele não seja um concorrente da Cielo, até porque ele veio da Cielo. O que faz exatamente a M4U? Ele atua só na parte do crédito, do meio de pagamento para o crédito pré-pago, que é o que onde vocês estavam realmente mais focados, ou é mais abrangente do que isso? Pode parcelar, tudo que ele pode fazer, e junto com isso, ele é focado no Brasil, né? Hoje só tem operação no Brasil. Pode expandir isso para o restante do mundo? Vocês têm um cross-sell, imagino que gigantesco, né? Mais de 80 operadoras só de celular, fora eventuais outras possibilidades que eu quero entender também se há. Você está correto. Então, o que a gente comprou, né? O que é a M4U? A M4U é uma solução, uma plataforma que a gente chama white label, né, de meios de pagamento digitais. Então, ela processa, na verdade, todos os pagamentos digitais das 4 grandes operadoras de telefonia hoje no Brasil. Então, ela que faz, né, que processa as recargas, é ela que faz também a gestão dos pagamentos, né, dos chamados planos recorrentes, ali são os planos controle, e serve também o gateway de pagamento. Tipicamente, ali ao longo, né, de um exercício social, são processados por essa plataforma pouco mais de 6 bilhões de reais, né, o que a gente chama aqui de TPV, o valor total transacionado. Então, em função da gente acabar processando, entendeu, todo esse dinheiro, além do serviço, né, de gestão propriamente dito, a gente tem desenvolvido uma série de soluções ali de antifraude, que em função da gente estar trabalhando, na verdade, com as 4 operadoras, a gente acaba agregando valor em comparação, por exemplo, a um cenário delas operando sozinho. Porque alguém que vai querer fraudar de e-mail, tipicamente ele não vai aplicar um golpe em só uma operadora, né? Ele tenta aplicar esse golpe nas 4. E aí, quanto mais dados a gente tiver, de novo, eu acabo gerando o efeito ali de rede que me permite agregar valor lá para as operadoras. Uma outra questão é, por operarmos, na verdade, esses canais digitais das próprias operadoras, existe também uma opcionalidade embutida da gente começar a atrair para esses canais próprios, hoje, recargas que estão sendo feitas, entendeu, em bancos digitais, em supermercados, e aí o mercado endereçável, entendeu, para a gente crescer é absurdamente maior do que o que hoje a gente vem conseguindo processar. Então, a gente está
muito entusiasmado também com a capacidade, com a oportunidade que o negócio da M4U nos oferece, não só na geografia do Brasil, quanto, conforme você bem salientou, a opcionalidade da gente eventualmente levar esse tipo de solução para outras geografias. Então, para que isso aconteça, é necessário, nesse caso, que a gente tenha, na verdade, todos os meios de pagamento, né, praticados naquela geografia debaixo da nossa plataforma. Então, no caso aqui, por exemplo, do Brasil, você tem o Pix, na Índia você tem uma solução. É essencial que a gente tenha todas essas funcionalidades e meios muito bem estabelecidos para ter, né, uma solução competitiva e bem abrangente. E a gente vai fazer isso com calma. A ideia é, sim, internacionalizar esse tipo de solução para outros mercados. Oh, maravilha. Pedro, até aproveitando você aqui também, eu já ouvi de alguns analistas, e eu queria que você validasse a nossa informação, que a M4U é um diamante bruto, que poderia ter sido até mais bem explorado, porque ela é extremamente eficiente. Teoricamente, ela seria a melhor empresa de meios de pagamento focado em pré-pago, por exemplo, que você consegue fazer esse pagamento de uma forma única, que é algo tão complexo, o pré-pago, que pré-pago não é só dinheiro, né? É saldo, dados que você coloca, bônus, é algo realmente muito complexo. E que no mundo inteiro não há uma solução tão boa quanto a M4U. Faz sentido, Pedro? Faz muito sentido, Vitor. Assim, a gente, quando fez esse movimento, né, da aquisição da M4U, a gente claramente identificou a oportunidade pela especialização que ela tem, né? Até você chegou a perguntar um pouco antes, né, em relação a ser um concorrente da Cielo. Ela não é um concorrente, né, direto desse público, porque ela cria realmente soluções que são personalizadas para aquele segmento, e normalmente segmentos muito grandes, que tem muita complexidade sistêmica, né? Se imaginar assim, uma operadora, ela em geral ela vai ter no mínimo 4, 5 sistemas para ela rodar a plataforma de produtos que ela tem. Né? E eles acabam tendo muita dificuldade na integração dessas soluções. Como você colocou super bem, né, quando a gente fala um exemplo, né, o produto pré-pago, né, você tem um sistema que é a parte toda para o plano, né, vamos chamar assim, aquele bolso do pré-pago, que é o dinheiro que aquele cliente colocou. Mas existe um outro bolso, né, que está numa outra plataforma, que é o bolso de bônus. E isso tudo precisa conversar. Então, essa camada, esse first mile, né, que está ligado a meio de pagamentos, né, os gateways, etc., de fato, a gente é muito similar, né, aos adquirentes e subadquirentes, como o caso da Cielo, Stone e outros players, né, relevantes aí do mercado. Mas o grande diferencial está da porta para dentro, né? Essa conectividade que ela gera, essa interface, essa orquestração, né, de você liberar e automatizar todo o processo dentro, né, dos sistemas da operadora. Não existe hoje né, outro player que tenha essa capacidade técnica com a robustez, né, que a M4U tem. Normalmente, o que as operadoras acabam fazendo é contratar, né, quando você vai para outras geografias, eles contratam de 5 a 6 players, e às vezes até internalizam um pedaço, para fazer a mesma coisa que a M4U faz, né, tamanha complexidade que tem nessa camada de software. Né? E eu acho que aqui que está a grande vantagem. Né? Eles têm muito uma solução onde operadora, eu resolvo para você, né? Que é um movimento um pouco diferente de quando você vai para os principais adquirentes, que é o contrário, eu sou um adquirente gigante, está aqui a minha plataforma, está aqui a minha API, se quiser se conecte a mim. Né? Então aqui tem uma inversão, né, da forma de atuação. E é por isso que a gente acredita bastante que isso aqui, né, tem um potencial enorme para você ir fazendo, né, a expansão através das próprias operadoras com quem a gente já tem parceria, mas também habilita uma série de outras coisas para outras indústrias, né? Por isso a gente vem falando muito desse plano de entrar em utility, porque tem várias outras indústrias, como é o caso de empresas de energia, de saneamento, que estão na mesma fase que Telecom esteve há 5, 6 anos atrás, né, quando a gente fala de meio de pagamento. Então, por isso que aqui abre, né, um flanco super importante de expansão para a companhia. É legal que você tocou nessa parte de utilities. Também é uma coisa que eu queria entender um pouco melhor. Né?
Então, vamos supor, você tem hoje uma prospecção de um novo cliente, a Copel, por exemplo. De que forma que a M4U consegue agregar no serviço da Copel, né, ou de qualquer outra empresa de distribuição de energia elétrica? Ele já faz a cobrança hoje, o cliente tem que pagar, e se não pagar, corta a luz, não tem muito choro, né? Mas o que você consegue agregar na solução tradicional das empresas de energia, que são bem diferentes das empresas de telecom, que de fato você paga na lotérica e você tem uma venda meio que ativa, né? No caso de elétricas, o cliente procura para contratar e ai dele se não pagar. Eu acho que esse exemplo é muito bom, né? Eu acho que se a gente for parar para olhar, por isso que eu comentei, né, de alguns anos para trás, esse sempre foi um pouco do mindset, né? Tá aqui, se não pagar, eu corto o fornecimento, né? O que a gente vê é que gradativamente, até pelo processo de privatização que essas empresas passaram, essa relação ela começa a ser um pouco diferente, tá? Eles de fato querem estar cada vez mais perto, né, né, do usuário final, porque ele no final ele também pode ser provedor de outras coisas, tá? A gente escuta muito esse movimento, principalmente na parte das elétricas, já se caminhando aí para essa direção, tá? Você vê até alguns casos, né, tem algumas empresas das elétricas que estão até tentando montar as suas fintechs, né, internamente, porque existe realmente uma oportunidade, ele já tem o cliente todo mês, ele já garante esse relacionamento, por que não ele aumentar esse grau de interação? Então já existe sim um movimento, né, de mudança, né, desse modelo, né, do ponto de vista de estratégia de abordagem com os clientes, mas existe um outro lado que é mais básico, tá, Vitor, do que isso, que é assim, hoje boa parte das contas das empresas de utilities são pagas através de pontos físicos, né? Então o cliente ele imprime o boleto e ele vai lá na lotérica pagar, porque ele não tem meio digital de pagamento para fazer esse transacional, né? Então, por incrível que pareça, isso ainda é uma realidade muito grande, e isso acabou machucando muito o resultado das utilities, principalmente no ano de 2020, quando houve um processo de lockdown aí com a pandemia. Então isso acho que foi um grande alerta, né, que aconteceu ali. Então, partindo do mais básico, né, eles tiveram um problema de arrecadação que gerou um gatilho, né, para caramba, será que a gente está realmente no caminho certo? E, além disso, houve uma mudança no modelo de gestão, né, dessas companhias, tá? Então, de fato, já existe um olhar bem clínico, né, para esse assunto, né, em várias dessas empresas, e não à toa isso aqui virou, de fato, uma clara intenção nossa de estar presente auxiliando. Tem outras funcionalidades, né, que a gente pode agregar aqui, como você até chegou a perguntar em algum momento, né, de parcelamento de conta, como a gente tem toda a interface, né, como, por exemplo, cartão de crédito, até isso a gente pode ajudar, né, a construir para justamente diminuir boa parte dos indicadores de inadimplência, né, que muitas dessas empresas acabam tendo. Tá? Maravilha. E imagino que já estejam em negociações avançadas com algumas empresas de utilities, dentro do que vocês puderem falar, né? Tá avançado, tá iniciando? Eu acho que dentro do que a gente pode falar, assim, existe uma clara intenção nossa de acelerar essa agenda, tá? Então, a gente, né, aquela velha história, assim, quanto antes melhor, né? Então, sim, estamos trabalhando forte aí nessa direção. Muito bom. Queria aproveitar agora, então, acho que deu para entender bem como funciona a empresa, e eu peço até desculpa para todo mundo que ficou mais longo do que o normal, mas é uma empresa diferente do normal, é uma empresa que tem muitos produtos. Quando eu falo de Bemob, a pessoa só sabe a parte de games, mas agora acho que, como todo mundo pode ver, tem muito mais do que a parte de games, é muita novidade, muitas avenidas de crescimento. Então, a gente demorou um pouco mais para entender a operação em si, para poder falar um pouquinho agora da parte financeira. E a parte financeira, acho que daí é já mais padrão, né? Mas eu acho que o que me chama atenção é que eu, particularmente, não sou uma pessoa que gosta muito da parte de empresas tech, aquelas empresas que o crescimento é só daqui a 20 anos, eternamente dando prejuízo, sempre com a justificativa que o custo de aquisição do cliente, né, o CAC, é muito alto, mas vai investir porque vai valer a pena, e lá daqui a 1000 anos a empresa vai estar pagando dividendos e tendo ótimos lucros. E vocês, desde já têm tido ótimos resultados, né? Então, primeiro,
Vou passar rapidinho aqui algumas informações de múltiplos para vocês entrarem aqui na parte financeira e eu já fazer algumas perguntinhas, mas é bem rápido aqui, só para a gente poder nivelar a informação. Primeiro, é uma empresa, hoje a gente está no dia 7/4, quando a gente está fazendo a gravação, 7 de abril, é uma empresa de 1,4 bilhões de reais, um caixa líquido de mais ou menos 500 milhões de reais, ou seja, tem mais caixa do que dívida, no caso nem tem dívida, né? 513 milhões de reais em caixa. O lucro do último trimestre foi de 24 milhões, para não ser o que aparece aqui no fundamento, acho que está sem ajuste aqui, e fechou o ano com 75 milhões. Você tem com isso um preço sobre lucro de 19, um EV/EBITDA de 8 vezes. Lembrando que as aquisições entraram basicamente no último trimestre, e mesmo se não foi de forma 100% completa, ou seja, tem coisa ainda para entrar e agregar, teoricamente, no DRE da companhia, agora no ano de 2022, e aí sim de forma mais completa. Então, só para dar um apanhado geral, mas sem tirar a palavra de vocês, fiquem à vontade para falar um pouquinho do financeiro, para depois eu entrar com minhas perguntas. Maravilha. Fez a lição de casa aí, os números são exatamente esses. E também complementando, né? Quando você olha os principais analistas que cobrem nosso papel e observando, na verdade, o resultado estimado por eles para 2022, esses múltiplos caem quase 40%, 50% em relação aos que você comentou. Então, sim, eu acho que a Bemobi é uma empresa de tecnologia diferente das demais, né? Ela tem um histórico de entrega consistente de resultados ao longo do tempo, isso não é um ponto esporádico na curva, né? A gente vem numa batida de resultados crescentes e sempre uma entrega de resultado expresso não só no lucro líquido, quanto também na geração de caixa, muito em função desse modelo, né, de revenue share. Então, a gente acaba se expondo menos a risco. Por conta disso, conseguimos operar no modelo por asset light, então você não vê muito investimento. Essa é uma outra curiosidade aí do nosso modelo de negócio. E conforme você comentou, né, os resultados da Tiaxa começaram a ser parcialmente refletidos no nosso demonstrativo a partir do terceiro TRI, então no quarto TRI Tiaxa entrou integral, mas M4U não, né, ela foi comprada 3 de novembro, então agora o primeiro TRI de 22 vai ser o trimestre onde a gente vê a influência de M4U de maneira integral no nosso resultado. E as expectativas são super positivas quanto ao comportamento, né, do nosso papel. A entrega em relação ao que foi, né, prometido e vendido como tese de investimento na ocasião lá do IPO vem sendo feita de maneira muito consistente, aderente até um pouco acima, né, do que havia sido divulgado na ocasião. E só salientando, né, um pouco do mix de receita que a gente vem conseguindo registrar, ele está muito mais balanceado e, por conta das aquisições, muito mais resiliente do que costumava ser. Hoje a Bemobi é uma empresa onde basicamente metade da receita, né, já vem do mercado internacional. Esse número tende a ficar um pouquinho desequilibrado em favor de Brasil agora no primeiro trimestre de 22, quando a gente tiver na influência total de M4U, mas a tendência é da gente ser uma empresa onde boa parte das receitas são oriundas, né, de geografias internacionais, e com mix, né, entre as 4 grandes linhas de negócio muito mais balanceada, que nem eu tinha falado no começo da apresentação. A tendência é que o vertical de assinaturas ele se torne um pouco menos relevante e você tenha quase que um balanço ali, não é perfeito, mas muito próximo entre as 4 linhas de negócio. E a última diversificação também foi por questões óbvias de parceiros, né? Hoje a gente tem uma grade de parceiros muito mais pulverizada, você não tem nenhum cliente hoje que represente mais do que 10%, né? Nenhuma dessas verticais ali represente mais do que 10% da receita. E por conta disso,
eu acho que a empresa tem tido condições aí de entregar um resultado muito satisfatório para os seus acionistas, né? Estamos distribuindo agora o primeiro round de dividendos pós abertura de capital, agora no dia 12 de abril, né? O dividendo mínimo obrigatório lá na razão de 25% do lucro líquido ajustado, e a tendência é que esse número cresça, né, à medida que a gente for consolidando 100% dos resultados das empresas adquiridas. O último comentário que eu faria é, de fato, a gente fechamos o ano de 2021 com 513 milhões de reais, né, no caixa. A gente continua ativo, né, na agenda de M&As. Então, a gente vem mantendo discussão com alguns targets. A ideia é que a gente use esse caixa, tá, para aquisição de outras empresas, obviamente de maneira, né, oportunística e à luz, né, de valuations razoáveis e movimentos accretive, como foram nessas duas aquisições que a gente fez no final do ano passado, mas sem deixar também de observar a própria cotação do nosso papel, né? E por conta disso, no final do ano, a gente divulgou 2 movimentos de recompra de ações, quase que agora integralmente cumpridos. Então, sempre que a gente julgar, né, que há uma distorção muito grande de preços, a gente vai atuar no sentido de agregar valor para os nossos acionistas. Então, de maneira bem sucinta e sumarizada, acho que essas são as principais observações aí sobre a ótica financeira da companhia. Boa, aí, começando a explorar na estrutura de capital da companhia, igual a gente já comentou, você bem comentou dos 500 milhões que tem em caixa, imagino que o foco, né, até pelo IPO, são as aquisições. Olhando de fora, me parece que o valor é muito elevado, ainda mais porque fora isso tem a potencial alavancagem que hoje vocês não têm nenhuma, né? Vocês vão usar 500 milhões, vão gerar mais EBITDA, soma-se ao EBITDA de vocês, a geração de caixa, né? Então vocês vão ter um potencial aí, sei lá, de mais, sem fazer muita conta, 500 milhões de alavancagem potencial, dado as novas aquisições que vão fazer, que vão gerar mais EBITDA, que vão potencializar mais alavancagem. Aonde vocês vão usar tanto dinheiro? É para isso mesmo? É tudo para alavancagem? É tudo para M&A? Tem projeto para tudo isso? Ou vocês podem realmente expandir o projeto de recompra, dividendos? Porque, ao contrário das empresas tradicionais de tecnologia, vocês são super lucrativas, geram caixa, então é um perfil um pouco diferente, né? Então é bom para o investidor entender qual que é o perfil de vocês e o que esperar de vocês para o futuro próximo. A ideia, primordialmente falando, é o uso desse caixa para movimentos, né, de crescimento inorgânico, tá? Explorando ou algum tipo de complementariedade geográfica, né, ou de portfólio de serviços que a gente possa se valer dos nossos canais de distribuição para, entender, o 2 e 2, nesse caso, virar 5. E organicamente também falando, pode ser que a gente venha a fazer, né, ou incorrer em alguns investimentos para acelerar a nossa entrada em determinados nichos de mercado. Então, sim, tem uma perspectiva de uso para esse caixa, sempre, de novo, sobre a luz e a batente, né, do melhor retorno possível para os nossos acionistas, e sem perder de vista eventuais movimentos, né, de recompra de ações ou até mesmo de cancelamento, tá, de algumas ações para geração aí indireta de provento para os acionistas na base, mas tendo sempre como pano de fundo e orientação primordial o uso do caixa para movimentos de crescimento inorgânico. E dentro do funil de M&A, que eu sei que vocês têm um funil bem criterioso, né? Vocês já mostraram em algumas apresentações, tem algumas empresas já na parte final do funil, né? Naquele momento de que, claro que nada pode ser prometido, que aquisição, enquanto não assinar, tudo pode acontecer, né? Igual no futebol, enquanto não assinar, pode voltar para o... Enquanto o juiz não apitar, o jogo não terminou. Mas, via de regra, vocês têm algumas já prospecções realmente no estágio final do funil de vocês, já naquele momento
derradeiro ali, podendo ser anunciado alguma coisa? Essa é uma informação super sensível que a gente não divulga para o mercado. Que eu posso comentar com vocês é de que o pipeline está bastante ativo e a gente vem mantendo a negociação com mais de um ativo. E as próprias 2 aquisições que a gente fez, né, já nasceram e morreram várias vezes. Então, isso é natural, né, no movimento de M&A. E nossa ação, de novo, é usar ou empregar boa parte desse caixa para movimentos de crescimento inorgânico, agora desde que, né, cumprido alguns requisitos, como questão de um valuation adequado, um balanço, né, de risco-retorno adequado. Então, se você vê até pelos 2 deals que a gente fechou, a gente procura diluir o risco oferecendo parte do pagamento a prazo, né, mediante a entrega de resultados futuros aderentes ao plano de negócios prometido, entendeu, pelo vendedor. Isso faz com que a gente consiga, né, alinhar expectativas e, de certa forma, mitigar algumas variáveis de risco, porque se aquele resultado prometido eventualmente não for cumprido, um pedaço, né, do pagamento não vai ser efetivado. Então, esse é um pouco também do perfil de deal que a gente gosta de fazer, tá? Não é tipicamente um pagamento 100% à vista, porque, pelo menos nesses 2 casos, né, que a gente conseguiu firmar, eram linhas de negócio ou que a gente, né, não tinha 100% de expertise, ou que precisava de algum tipo de auxílio, entendeu, do management atual e dos vendedores daquele ativo para conseguir ter essa transferência de know-how e a gente depois ter condições de operar o ativo por conta própria. Ótimo. Então, e a bolsa nossa está tão depreciada hoje que, além de vocês depreciados pelo potencial, né, visão inclusive do CEO em depoimento recente, acho que com caixa de vocês e pagando só o adiantamento, dava para você comprar umas 3 empresas listadas na bolsa já, viu? Só aqui no Brasil. Então, a gente dá para aproveitar o momento e fazer ótimos negócios, né? Várias empresas de tecnologia muito depreciadas. Então, excelente. Voltando agora à questão até dos múltiplos da companhia, né? A gente estava comentando que alguns analistas já projetam múltiplos menores agora para 2022, até porque vai ter o ano completo, no mínimo com essas 2 aquisições recentes, 500 milhões em caixa, rodando o CDI, esse CDI fantástico para remunerar, obviamente, o capital de vocês, não para o país, né? Esse CDI nosso é complicado em vários aspectos. Eu queria entender até um pouco da sazonalidade de vocês. Se eu considerasse o 4º trimestre como um balizador, né, um início para poder projetar os próximos trimestres, dá para considerar que o 4º trimestre, por não ter tanta sazonalidade no ramo de vocês, é uma boa baliza, ou seja, um trimestre que, se tiver um lucro de 25 milhões, anualizando, daria 100 milhões, preço sobre lucro, sei lá, rodando perto dos 14 vezes, que eu acho que muito analista fez essa conta, ou não, 4º tri, sazonalmente, um trimestre realmente mais forte, como em vários setores são, e esse tipo de análise distorceria a própria projeção da companhia. Lembrando que nada do que a gente for falar aqui é guidance, é só explicação da teoria do financeiro da companhia. Tá bom. Nosso business, sim, ele tem certa sazonalidade, tá? Tipicamente, o 1º trimestre ele é o trimestre mais fraco e o 4º trimestre é o trimestre mais forte, né? E aí o 2º e 3º ali meio que in between. Dito isso, e também adicionando o fato, né, da gente não ter tido a consolidação plena dos resultados da M4U, o resultado do 4º trimestre ainda deveria ser observado com certa ressalva, né? Além do que, principalmente na dinâmica de lucro, a gente teve alguns vetores, né, positivos e negativos que impactaram o resultado de maneira pontual. Olhando para frente, você está certo, né? À medida que a gente for consolidando 100% das empresas adquiridas, né, e no próprio crescimento orgânico do nosso business, mais as capturas
né, de sinergia que a gente espera colher, os resultados de 2022 tendem, conforme, né, tem sido projetado pelos analistas ali que cobrem o nosso papel, significativamente melhores do que os registrados em 2021. E aí levando a compressão dos múltiplos, né, principalmente aí de enterprise value sobre EBITDA, né, e por consequência todos os demais. Então, o business sim tem sazonalidade, a tendência, né, que o primeiro TRI agora ele venha a refletir de maneira plena todos os negócios agora que compõem, né, o grupo Bemobi, mas também sem ainda a gente conseguir capturar todas as sinergias, né, que vão ser gradualmente colhidas ao longo não só desse exercício quanto 2023. Lembrando, né, que o business da Tiaxa, a principal sinergia que a gente quer colher, pelo menos nesse primeiro momento, também dadas as peculiaridades envolvidas inerentes ao pagamento de earn-out, estão na esfera, né, de uma atuação conjunta do nosso time comercial, oferecendo um único portfólio de serviços para os nossos clientes. Então, a gente, dado o prazo de maturação desses bids, né, um pouco mais longos, a gente deve começar a sentir efeitos da aquisição no segundo semestre desse ano. No caso da M4U, onde a gente tem uma integração plena, né, a gente está falando ali basicamente de um movimento de turnaround dessa operação, né? Tínhamos muitos desafios, não só, né, do relacionamento com as 4 grandes telcos, bem como com a própria geração, né, de resultado, a performance financeira da companhia. E por esse motivo também que a gente conseguiu comprar a empresa a múltiplos muito mais depreciados. Mas a gente está muito confiante, né, na agenda de transformação que a gente vem imprimindo para o negócio, de modo que eu acho que gradualmente ao longo desse exercício a gente deve ver no começo agora do primeiro trimestre margens, né, um pouco mais comprimidas, dado a natureza dos negócios que a gente adquiriu, né, que tem uma margem percentual EBITDA menor do que o da M4 da Bemobi, desculpa. E gradualmente, à medida que a gente vai colhendo as sinergias e vai conseguindo operar as companhias de uma maneira uniforme, a recomposição dessa margem, né, ao longo do tempo, não para o patamar da antiga Bemobi, mas sim vemos o destravamento de valor sendo algo plenamente possível de ser feito com algum tipo de visibilidade já na janela de 2022, né, mas de maneira talvez plena a partir do ano que vem. Muito bom. Acho que com isso você até respondeu o que seria a minha última pergunta, que eu queria entender um pouco mais a questão de margens. Né, hoje vocês têm rodado aí próximo a 35, um pouco mais de margem EBITDA, uma margem EBITDA muito alta, mas vocês trouxeram empresas com margem um pouco mais baixa e demora um pouquinho para vocês conseguirem equalizar, criar as sinergias, né, trabalhar com cross-sell, que de alguma forma vai ajudar a diluir ainda mais as despesas da companhia. Mas só para tentar entender, no médio e longo prazo, assumindo uma velocidade de cruzeiro e sem contar com novas potenciais aquisições, que tipo de margem que vocês vislumbram ou vislumbrariam nesse cenário para daqui a 2, 3 anos, feitas as sinergias adequadas? Você já tem uma ideia disso na cabeça? Ela voltaria para a margem antiga da Bemobi, 35%, 40%, ou talvez nunca chegue nisso pela natureza das novas aquisições? Eu acho que ela tende a médio prazo situar nessa banda que você se referiu, entendeu? De novo, a gente não vê voltando para o patamar da antiga Bemobi, mas algo, entendeu, entre essas faixas de percentuais a que você se referiu, acho que é algo factível da gente buscar. Perfeito. A Bemobi chegou a rodar 41, né? Então... Nada mal, né? E com alta conversão de caixa, né? Que tá no slide aqui também. Além de gerar muito EBITDA, uma alta geração de caixa.
Então, maravilha. Queria até reforçar o meu entendimento e passar para as pessoas também que nem toda empresa de tecnologia precisa ser uma empresa deficitária, que dê prejuízo, que queime caixa. Não vou julgar, cada empresa tem a sua estratégia, mas estou dizendo que tem empresa de tecnologia como a Bemob, que além de ter crescimento, ter perspectivas, ter inovação, estar na moda em vários momentos, como as empresas de tecnologia, também geram caixa, geram lucro, pagam dividendos, e isso é possível. Então, para quem gosta dessa combinação, vale a pena estudar a companhia. Pessoal, agradeço demais, desculpa o horário que a gente acabou ficando, mas o assunto estava muito interessante, eu não conseguia parar de fazer pergunta, porque é muito complexa a companhia, é bem diferente, e espero ter agregado para o público. Muito obrigado pela presença, deixo a palavra para vocês para as considerações finais. Vitor, a gente que agradece, na verdade, o convite. Muito obrigado aqui ter a oportunidade de não só conhecê-lo, quanto falar, né, um pouco mais sobre a Bemob para o seu público-alvo e falar que a gente está à disposição aqui para entender futuros rounds e conversas desse tipo aí que você julgar necessário. É isso. Acho que, Vitor, fazendo um pouco das palavras do André as minhas também, acho que o case da Bemob ele é peculiar porque envolve muita complexidade, é um case de tecnologia, né, que tem muita sofisticação, né, no final do dia. Então, nós aqui do time da RI estamos 100% à disposição, né, seja para atender novas demandas aí com vocês ou até outras pessoas que entrem em contato aí querendo falar um pouco com a gente também, colocar os nossos contatos à disposição para poder dirimir qualquer dúvida que ainda reste, tá bom? Então, prazer enorme estar aí com vocês e qualquer coisa, só nos acionar. Maravilha. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.